Gravação. Então estamos ao vivo também, agora são 7 horas da manhã, né? 7h04. E a gente vai falar sobre a lei da semeadura, tá? Aplicada ao teu negócio de semijoias ou acessórios, né? Simples assim. Bom, Gustavo, o que é a lei da semeadura? O que eu quero trazer para você nessa live, gente, é o seguinte. Uma coisa que eu sempre falo, eu vou repetir, acho que pela milésima vez aqui no Instagram. Nós não conseguimos separar quem nós somos, o nosso CPF do nosso CNPJ, né? Não conseguimos. Então, o que eu sou na minha vida pessoal, eu sou na minha empresa. Se eu faturo 50 mil por mês com o meu negócio de semijoias já, isso significa que eu estou destravado a ponto de eu conseguir atingir grandes resultados. O que significa estar destravado? É muito simples. Às vezes, né, não sei se você já viu a seguinte frase, né? Pô, aquele lá parece que tá com o freio de mão puxado. Você já ouviu falar disso? É tipo, você tem lá um carro, né, um Mustang V8, que, cara, tem uma força brutal esse carro, mas tem alguma coisa segurando ele, ou tá com o freio de mão puxado, ou ele tá engatado num reboque, numa parede, num peso que não deixa ele andar. Ele fica difícil para ele andar. Igual aquele filme do Velozes e Furiosos, não sei quem já viu, que o Velozes e Furiosos 5 no Rio de Janeiro, que os caras colocam lá eles têm dois Mustang da polícia, né? Não sei de onde é que eles tiraram aquilo. Não sei nem se no Rio de Janeiro existe Mustang da polícia. Até imagino que não tenha, mas enfim. E aí os caras vão lá, pegam o Mustang e colocam o engato em um cofre, e eles roubam aquele cofre e saem andando pelo meio da cidade, né? Com aquele cofre. E lá você vê que o Mustang chega a levantar a frente dele porque ele tem um peso atrás dele, né? Tem uma coisa que está segurando. Então, às vezes a gente está assim, né? Às vezes você tem um baita de um motor, e você tem um baita de um motor, né? Porque Deus fez assim. Você não difere nada de quem você é, de mim, de qualquer outra pessoa na face da terra, né? Você é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, todos nós temos a mesma capacidade. O que difere é que alguns, ao longo do tempo, eles vão tirando essas travas, né? Eles vão cortando esses cabos que prendem a pessoa a um cofre, a um peso maior, que impede que essa pessoa tenha grandes resultados. E a lei da semeadura, que a gente vai conversar aqui dentro do teu negócio de semijoias, é isso, né? E dentro dessa lei existem seis subdivisões, digamos assim, né? Ou seis partes essenciais que fazem com que a gente entenda melhor o que eu preciso fazer para plantar e para colher. Porque isso é muito clichê até, né, gente? Eu já sei, Gustavo, lei da semeadura, ai, que saco isso, né? Eu já sei, já ouvi falar. Tudo que eu planto eu colho. Mas será que você sabe as 6 subdivisões dessa lei? As 6 partes essenciais que realmente fazem com que eu dê cada vez mais um passo próximo a isso? Então existem 6 partes. E olha que interessante, para a gente começar essa nossa live aqui, esse nosso bate-papo, olha esse trecho que eu tirei aqui de Eclesiastes, tá? E não sei se você sabe, mas Eclesiastes na Bíblia foi escrito por Salomão, né? Não tem nada na Bíblia que fale que foi Salomão, mas tem vários trechos da escrita que arremetem que Eclesiastes foi feito por Salomão. Por exemplo, uma parte que fala, né, que meu pai, Davi, ensinou... Nananana. Então, quem era o pai de Salomão era Davi, né? Então, tem várias partes que falam lá sobre isso. E aí tem uma parte aqui em Eclesiastes que fala o seguinte, ó: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Olha que louco. Eclesiastes foi escrito por Salomão no momento da vida dele que ele estava meio, né, digamos assim, meio no meio da vida, né? Ele não, diferente de Provérbios, que quando ele escreveu Provérbios, ele já estava no final da vida. Então, Provérbios é um livro de sabedoria. Ele conta lá toda a trajetória de vida dele e dá conselhos, né, para as pessoas. Eclesiastes não. Eclesiastes ele estava num período meio sombrio, né? E aí ele fala muita coisa em Eclesiastes que faz a gente refletir, faz a gente pensar. E essa aqui é uma delas, né?
que para tudo na vida existe uma ocasião, tempo de nascer e de morrer. E se você parar para analisar, tempo de nascer e de morrer é um negócio assim meio, não é meio sombrio, mas é uma coisa assim meio pesada, né? Uma coisa que não tem uma energia boa. Que a gente fala assim, uau, tudo vai dar certo, vamos fazer acontecer, vamos, né? Não tem isso. Então tem uma coisa assim um pouco pesado ali, né? Um ambiente não tão alegre nessa fala. Só que tudo, né? Tudo ou boa parte da vida, que a verdade, né? Ela dói, a verdade ela é doída, a verdade ela passa por um momento, por uma fase ali, que para a gente entender e a gente despertar para o nosso negócio, não é gostosinho. Não é gostosinho. Assim como o que eu vou te passar aqui não é gostosinho. Não vai massagear o ego de ninguém, mas vai talvez despertar você para o que você precisa fazer desses 6 passos essenciais dentro da lei da semeadura para que eu possa ter resultado com o meu negócio de semijoias. Tá bom? Então, quando a gente fala da lei da semeadura, né, é semeadura e da colheita, né, gente? Então, como o texto ali fala, existe um tempo para eu plantar e existe um tempo para eu colher. Então, basicamente, o que essa lei fala é que tudo o que eu plantar, né, a lei da colheita, ela será igual à semente que eu plantar. Então, olha que interessante. Não tem como eu plantar, feijão e colher arroz. Não tem como eu plantar ódio e colher alegria. Não tem como eu plantar salário, emprego e colher lucro. Se você quer colher dinheiro, se você quer colher faturamento, o que você tem que plantar? Você tem que plantar empreendedorismo. Eu tenho que implantar o meu negócio. Se eu quiser colher dinheiro, eu tenho que implantar dinheiro. E aí eu digo assim, mas Gustavo, eu não tenho dinheiro para começar. Você tem. Às vezes você tem 10 reais. Às vezes você tem 20 reais. A colheita, o plantio começa ali. Se você planta 10, você colhe 20, 30, 40, 50. Você pega os 50, colhe de novo. Se você pega os 100, multiplicou, colhe de novo. E vai fazendo essa multiplicação. Né? Então, quando a gente pega esse conceito de plantar e colher dentro do nosso negócio e nas nossas vidas, né? A gente entende que a semente é o pensamento. O pensamento é a semente. E a colheita é o resultado do que eu penso. Então, olha que louco. Se eu penso que eu sou capaz de faturar 50 mil por mês com semijoias, eu vou colher o quê, gente? Eu vou colher o meu faturamento. Não sei o que estou falando. Isso aqui está escrito há milhares de anos. É uma lei que a primeira parte dessa lei, sabe qual que é? É que a lei de semear e colher, ela é universal. É universal, não importa se você é rico, se você é pobre, não importa se você é branco, é preto, é mestiço, é africano, é brasileiro, é alemão, se você é homem, é mulher, se você é criança, não importa onde você mora, se você mora numa cobertura em Balneário Camboriú ou se você mora lá numa comunidade dentro do Rio de Janeiro. Não importa, ela é imutável, essa lei. Essa é a primeira parte das 6. Ela é imutável, ele é um princípio universal. Então tudo, literalmente tudo que eu planto eu colho. E olha que louco, o que eu penso, a minha mente consciente, né, aquilo que eu estou pensando, é basicamente a semente. Então olha que interessante. Se você pensa que você não é capaz, você está semeando a incapacidade. Se eu penso que eu não vou conseguir o resultado, eu não vou conseguir o resultado. Eu vou colher o quê? O não resultado. É a semente. E o nosso subconsciente, ou seja, aquilo que a gente não necessariamente está presente, que são as nossas crenças, né? Basicamente, são os nossos valores, princípios, é o solo daquilo. É o que vai fermentar, é o que vai... Basicamente, a semente caiu nessa terra. Se o solo não for fértil, isso não vai florescer. Se você pegar uma semente de, sei lá, de uma rosa, de uma flor, e colocar num terreno ruim, não vai florescer. Isso não vai funcionar. Então, o que a gente precisa entender? O primeiro passo desse negócio, né? É universal. Você querendo ou não. Você falando, Gustavo, eu não acredito nisso. Problema teu.
problema é teu. Se você não acredita, o problema é teu. A lei é universal, é para todo mundo. É para todo mundo. Tá? Então, não, se você acredita que isso não funciona, você pode começar a fazer, sabe o quê? Olhar, às vezes, para a tua vida. Olhar para os resultados que você tem hoje. Talvez você começar a analisar, talvez você vai ver que algum resultado que você está colhendo hoje, pode ser na vida financeira, pessoal, profissional, relacionamento, não importa. Talvez alguma coisa que você está colhendo hoje foi resultado de alguma coisa que você plantou lá atrás. Foi resultado. Então, isso é uma coisa que a gente só precisa entender. Então, o solo é o subconsciente. É a parte onde todos os teus hábitos e crenças estão alojados e que está constantemente produzindo os resultados. Então, olha que louco isso, gente. Entenda uma coisa. Quando você toma uma atitude ou quando você tem um resultado palpável na tua mão, esse resultado, ele veio de 3 coisas. Primeiro, você pensou que esse resultado ele era possível. Segunda coisa, você tem crenças dentro de você, né? Você acredita em determinadas coisas, você fortaleceu a tua crença de que eu posso, eu vou chegar no resultado, o meu negócio vai dar certo, vai funcionar, vai prosperar. Então você fortaleceu essa crença. E, por último, mas não menos importante, os hábitos que são os teus resultados, né? O que você faz ao longo do teu dia, ele traz ali o resultado para a tua mão, ele tangibiliza o resultado. Então é uma coisa meio sem sentido eu querer faturar 50 mil por mês com o meu negócio de semijoias, mas eu não tenho o hábito de alguém que fatura. Gustavo, mas eu ainda não vendo nem R$1.000. Então, você não tem que vender R$1.000, você só tem que ter o hábito de quem vende. E quem tem um negócio que fatura 50 mil por mês? Qual é o hábito dessa pessoa? Qual é o hábito que ela tem? Quantos livros ela lê por mês? O quanto ela estuda? O quanto ela fica na frente da televisão? Qual é o hábito que ela tem para aquele resultado aparecer? Então eu preciso entender esse tipo de coisa. Que o meu resultado, a tangibilização dele, não está relacionado ao quanto de dinheiro eu tenho, está relacionado sobre o meu pensamento, o que eu acredito ser capaz ou não, está relacionado com as crenças, o que eu acredito ser capaz, e com os hábitos que eu tenho, o que eu faço para aquele resultado acontecer. Então, cada vez que você tem um resultado que você não gosta, né, é simplesmente o que você está colhendo de ações do passado. E o futuro, ele vai ser uma colheita do que ele está sendo plantado agora. Então, o que a gente precisa entender? Quanto antes eu começar a plantar o que eu quero colher, mais rápido isso vai acontecer. Mais rápido vai acontecer. E aí, gente, tem 6 partes essenciais da lei da semeadura e da colheita, né, que isso eu posso trazer para qualquer tipo de realidade, mas aqui eu estou trazendo para o nosso negócio de semijoias, né, para a nossa vida pessoal e para o negócio de semijoias. São 6 partes essenciais que regem essa lei, que fazem com que essa lei ela realmente funcione, né, nesse passo a passo. Então, para quem está chegando agora, a primeira parte da lei da semeadura e da colheita é que ela é universal, né? Eu já falei aqui, não importa o teu sexo, a tua idade, a tua raça, quanto dinheiro você tem, aonde você nasceu, aonde você mora, não importa. Não importa, ela é universal para todo mundo. É universal. O que você plantar, você vai colher, tá? Se hoje você eu estou morando onde eu não quero morar, às vezes é uma colheita de escolha que você fez lá atrás. Que escolha, Gustavo? Talvez a pessoa que escolheu o mais fácil, isso aqui é muito louco, tá? Uma frase que diz assim, ó: decisões fáceis, vida difícil. Decisões difíceis, vida fácil. O que isso significa? Se eu tomo uma decisão fácil hoje, lá na frente a minha vida vai ser difícil. Por quê? Porque se eu escolho não estudar, se eu escolho não empreender, se eu escolho ficar domingo inteiro na frente da TV, se eu escolho não praticar atividade física, se eu escolho ter uma vida com hábitos ruins, lá na frente a minha vida vai ser difícil, porque agora a minha decisão está sendo fácil. Hábitos ruins, gente, hábitos ruins é a coisa mais fácil que existe para a gente ter. E eu me coloco nesse bolo, tá? Eu não sou o senhor perfeição, muito longe disso, mas muito longe disso, muito longe.
Esses hábitos, quando a gente vê, a gente já está com eles. Por exemplo, eu tenho uma meta para mim de leitura, né? Eu compro livros e tudo, estou sempre estudando. Mas quando eu vejo, às vezes passou 15, 20 dias, 30 dias e eu não botei a mão no livro. Porque é mais fácil ficar com o celular e ir para o celular na frente em cima da cama. É mais fácil. Quando eu vejo, eu já criei um hábito ruim. E aí eu dá um estalo e digo, cara, olha, eu estou deixando o hábito, uma decisão fácil de novo vir para minha vida. Eu tenho que pegar o celular e botar lá dentro do banheiro para eu não mexer no celular, para eu poder estudar, para eu poder ir para o livro, para eu poder, nem que seja 10 páginas por dia, nem que seja um estudo pequeno, nem que seja folhear um livro. Então, esses hábitos, eles são fáceis de acontecer, são fáceis de entrar na nossa vida. Só que lá na frente a gente vai colher isso e você pode ter certeza, quem está colhendo hoje um resultado muito grande é porque criou hábitos, tomou decisões difíceis lá atrás. Lá atrás. Só que se você não tomou decisões difíceis lá atrás, as suas decisões foram fáceis, você pode mudar isso hoje, tomar decisão difícil hoje. Por quê? Não vai ser gostosinho. Não vai massagear o teu ego. Não vai ser gostosinho de começar o teu negócio, não vai ser gostosinho de aprender coisa nova. Inclusive, sempre quando você aprende uma coisa nova, a tendência é que o teu resultado decaia. Porque antes de você rampar, antes de melhorar, piora, né? Normalmente você está aprendendo uma coisa nova, vai acontecer isso aqui, ó. E depois para você decolar. Porque esse período de aprendizado, você vai ter a sensação de que você está decaindo na tua vida, mas você não está. Você está criando raiz. Você está criando raiz. Enquanto boa parte das pessoas, elas estão ali com um resultado até bom, né? Eu tenho um salário de R$5.000 por mês na minha empresa. Beleza. É um resultado bom? É bom. Dá para viver com isso? Dá para viver com isso. Só que normalmente, né, às vezes a pessoa vai ficar naquilo ali por 10, 15, 20 anos. Ela vai ficar sempre no raso. Por quê? Porque não criou raiz. Tem uma aluna nossa, gente, olha que interessante. Não sei se vocês viram ali os vídeos do concurso de depoimentos, mas tem uma aluna nossa, a Marilu, que ela é da última turma nossa do Revolução das Joias, tá? A Marilu, ela tem doutorado, ela é doutora na área dela. E ela fala no depoimento dela que antes dela começar a empreender, por conta de pandemia e tudo mais, ela tentou uma recolocação profissional. E sabe qual era a resposta que ela recebia das empresas? Olha que absurdo isso. De que ela era qualificada demais para ocupar um cargo nas empresas, porque ela tinha doutorado e a empresa não podia pagar o valor dela de tão qualificada que ela era. E ela não conseguiu uma recolocação profissional. O que ela fez? Ela plantou. Ela pegou o doutorado dela, que foi uma decisão difícil que ela teve lá atrás, ela batalhou muito por isso, pelo doutorado. Ela pegou o doutorado dela, ela foi humilde o suficiente para falar assim, tudo bem, eu não vou conseguir aproveitar meu doutorado para uma recolocação profissional, mas eu vou botar o meu negócio de semijoias, entrou no Revolução, em acho que 1 mês, 2 meses, já está com o negócio andando muito bem, já está com revendedor, já está com meta de botar 20 meninas para revender, isso em coisa de 1 mês, 2 meses de negócio. Então isso é muito louco de entender, né? Quanto mais difícil é as minhas decisões, mais vida fácil eu vou ter. Então a primeira parte essencial dessa lei ela é universal para todo mundo. Não importa o que você pense, tá? Não importa. A segunda parte essencial aqui é que você colhe a mesma coisa que você semeia. A mesma coisa. Não é possível alterar o resultado daquilo que eu estou plantando. Já falei aqui, se você pega uma semente de laranja, né, uma laranjeira, por exemplo, uma semente de limão, não tem como eu plantar limão e eu colher laranja. Não tem como eu plantar feijão e colher algodão. Assim como não tem eu plantar CLT e colher lucro. O que eu planto, eu colho. O que eu planto, eu colho. Né? Não tem como eu plantar... cara, se eu fumo, se eu bebo em excesso, se eu não pratico atividade física, o que eu vou colher lá na frente? Mas o fulano teve um infarto. Cara, na maioria das vezes, existem várias exceções, mas na maioria das vezes, uma pessoa que tem um infarto com 40, 50 anos, é por quê? Porque levou uma vida, às vezes, desregrada, né? Levou uma vida desregrada na alimentação. A pessoa não precisa ser esteticamente bonita.
mas ela, se ela não tem um hábito alimentar, no mínimo, né, balanceado ali, lá na frente ela vai ter um problema. Inclusive, homens são as pessoas que mais têm tendência a infartar, por conta da gordura visceral, né? Os homens, eles acumulam muita gordura abdominal. Inclusive, eu tô na briga para perder gordura abdominal faz tempo, ó. Faz tempo, não sai. Eu não sei se você sabe, gente, mas teve uma época da minha vida, até uns 22 anos de idade, eu pesava 106 quilos e esses 106 quilos, a massa gorda era muito, né? Era mais de 30%. Eu estava num nível de obesidade de grau 1, com 22 anos de idade. E aí eu perdi 20 e poucos quilos e tal, vim para 82 quilos, enfim. Consegui perder peso, depois eu ganhei um pouco, né? Tava muito magro. Só que nesse ganho de peso, eu acabei ganhando um pouco de gordura abdominal junto. E aí essa gordura eu não consigo mais perder. Eu tô numa briga muito louca por isso, né? Então, os homens, eles têm essa tendência de infarto por causa da gordura visceral, que é a gordura que fica na barriga e fica entre os órgãos. A gordura mais prejudicial que tem nas pessoas. Então, uma pessoa que semeia alimentação, olha que legal, pesava 130 e perdi 50. Uau, que massa, hein? A pessoa que semeia o que ela semeou, ela vai colher no futuro, né? Outra coisa, uma pessoa que gasta tudo o que ganha, não economiza, não investe o dinheiro na empresa dela, não investe em conhecimento sobre finanças, sobre gestão, sobre marketing, como que essa pessoa vai desfrutar de abundância de dinheiro, abundância de vida lá na frente? Não tem como, gente. Então, entenda, nós sempre vamos colher o que a gente está plantando. Sempre vamos colher o que a gente está plantando. Tá? Então, a segunda parte essencial disso aqui é que você colhe o mesmo que semeia. O mesmo que semeia. Então, dica que eu te dou. Você quer colher dinheiro? Planta dinheiro. Pega, nem que seja 10 reais, começa a plantar. Começa a plantar que você vai ver o que isso vai gerar para você, tá? A terceira parte essencial dessa lei é o seguinte: você colhe mais do que você planta. E quando eu aprendi isso aqui, eu fiquei maluco. Maluco. Você colhe mais do que você planta. Então, entenda uma coisa, se eu pegar uma semente de um pé de laranja, eu mexer a terra, um solo fértil, um solo bom, pego essa semente, coloco lá, uma semente só vai crescer um pé de laranja. Esse pé de laranja vai dar frutos e vai dar várias laranjas, centenas de laranjas, de uma semente que eu coloquei. Várias laranjas ela vai dar. Então, olha que loucura. Uma semente que você coloca, ela vai dar muito, muito, muito fruto. O que eu quero que você entenda aqui? Se você semear bem, isso vai retornar para você 10, 15, 20, 30, 50 vezes mais. Só que eu tenho que semear bem. Eu preciso semear num solo fértil. Eu preciso semear em algo que realmente vai me gerar resultado. Porque se eu pegar a semente e semear num solo ruim, isso não me gera frutos. Por isso que eu falo para vocês, gente, tá cheio de coisa de internet, curso de internet, cara, muita coisa na internet que as pessoas semeiam na melhor das intenções, mas semearam num solo ruim. E aí vai lá, estuda e não tem resultado. Aplica e não tem resultado, né? Por quê? O solo que ela semeou não foi um solo fértil. Então eu preciso entender isso, né? Decisão difícil, larguei o meu emprego para me dedicar. Exato, Jane, decisão difícil, vida fácil lá na frente. Quer mudar a colheita? Mude o plantio. Decisão difícil para quem tem estabilidade, mas se a gente quer crescer, não tem outro caminho. Sou funcionário público há 15 anos, mas como o Gustavo disse, essa situação nos acomoda. É louco, né? Que massa. A opinião de alguém que tem estabilidade, né? Mas foi a Catiana que colocou isso. Catiana, tem uma frase que eu gosto muito do Flávio Augusto, tá? Na verdade, não é nem do Flávio Augusto. Se eu não me engano, é o Einstein que já falava isso. Estabilidade não existe. Essa é uma falsa percepção que a gente tem, que a estabilidade existe. Por quê? Pô, eu estou há 15 anos num emprego, mas esse emprego o país pode quebrar, né? O país pode quebrar, como aconteceu na Grécia. A Grécia quebrou e os funcionários públicos foram demitidos.
Olha que louco. Ah, mas e o meu emprego, Gustavo? E a minha empresa? Também não existe estabilidade. Não existe estabilidade em nada que você for fazer. Em nada que você for fazer. Você pode estar lá no funcionalismo público e cometer um erro muito gravíssimo, muito, né, e ser exonerado. Pode acontecer também. Então não existe estabilidade. É só uma falsa sensação que a gente tem. Ah, estou no meu emprego. Nossa, o meu salário vai vir no mês que vem. Nossa, agora eu estou trabalhando por conta própria. Dá um medo, gente, no começo. Dá dor de barriga, dá vontade de vomitar, dá o escambau a quatro. Dá tudo, dá tudo. Você ficar com aquela, né? Nossa, não sei como é que vai ser daqui 6 meses. Isso é muito louco, porque eu também já senti muito isso, né? De querer um salário e tal. E eu falo muito para minha esposa isso. A gente sempre conversa, né? Sobre negócios, enfim, sobre futuro e tal. E eu falo muito para ela. Eu falo assim, olha, se eu tiver dentro de uma gaiola, se eu tiver dentro de uma coisa que eu não consiga pensar por mim mesmo na tomada de decisão, eu fico maluco, eu fico doente. Literalmente eu fico doente. Se eu não conseguir pensar em algo diferente, novo, um projeto novo para o meu negócio, algo diferente, eu fico doente. E não é o resultado. Não é o resultado. Ah, Gustavo, mas nossa, tem gente que fatura 1 milhão por mês. Tem, eu não faturo 1 milhão por mês. Não faturo 1 milhão por mês. Mas tem gente que fatura 1 milhão, que bom. Mas eu, Gustavo, não é o dinheiro, não é o faturamento. É o sentimento de eu estar fazendo algo dentro do meu propósito. Isso me mantém vivo. E é o propósito. E às vezes, gente, você vai passar por essa fase de chegar no teu negócio e, sei lá, às vezes você está ganhando menos no começo do que você tinha de salário. Mas o teu sentimento vai ser tão bom, vai ser tão gostoso, vai ser tão gratificante aquilo que você está fazendo, que o dinheiro ele fica em segundo plano, literalmente. Ele fica em segundo plano. Fica em segundo plano. Então, isso é muito gostoso de a gente entender. É muito gostoso. Você vê que o propósito que você tem, o direcionamento que você tem, o resultado que você está buscando, que você está perseguindo ali, tanto financeiro quanto na vida das pessoas, é muito bacana. Isso é muito gostoso de fazer. Tá? Então entenda, você vai colher sempre mais do que você planta. Sempre mais, tá? Sempre mais. Então tudo aquilo que você semeia, tudo aquilo que você planta vai se reproduzir e vai crescer e vai dar muitos frutos. Muitos frutos. Exemplo, se você começa o seu negócio de semijoias hoje com R$ 1.000, você vai ter uma coisa chamada de margem de lucro. Esse R$ 1.000 transforma em 3, que transforma em 10, que transforma em 40, que transforma em 100. Quando você vê, você tem, uau, um espaço, um showroom. Quando você vê, você tem pessoas revendendo. Quando você vê, você está vendendo online, está montando um e-commerce. Quando você vê, e você começou com R$ 1.000. E você vê com R$ 1.000. Começou com uma sementinha muito pequena, né? Então você vai colher mais do que você planta. Muito mais. Agora, a quarta parte essencial das 6 é que a colheita ela vai acontecer sempre. Sempre, sempre, sempre depois de você semear. Sempre. Não existe como eu colher algo que eu não plantei. Entenda isso. Tudo o que você está colhendo é porque você plantou de alguma forma. Você plantou de alguma forma. De alguma forma aquilo está voltando para você. Ai, mas nossa, mas o fulano está sendo tão ruim para mim, mas meu negócio está decaindo, eu não estou crescendo, é porque eu estou plantando. Eu plantei aquilo de algum momento, foi alguma decisão que eu tomei em algum momento que me gerou aquele resultado. Nossa, mas eu estou fazendo marketing do meu negócio, eu estou fazendo anúncios e não está dando certo. Foi uma decisão que você tomou, foi o tipo de anúncio que você fez, não importa, foi a decisão que você tomou. Então entenda o seguinte, entenda como isso é um caminho, né? Primeiro eu preciso semear, eu preciso semear num solo fértil. Tudo que eu semear, eu vou colher mais do que eu plantei. Só que para eu colher mais do que eu plantei, eu preciso semear da forma correta, entender que foi uma decisão que eu tomei. Uma decisão que eu tomei. E olha que interessante, né? A Bíblia tem um ponto que diz assim, ó, tudo tem o seu momento oportuno. Há tempo de semear e há tempo de colher. Né? Para tudo tem. Então não tem como eu inverter a ordem. Isso está em Eclesiastes. Não tem como eu inverter a ordem. Eu só vou colher depois de plantar. Ponto. Só que é o seguinte. Olha, isso tudo está em Eclesiastes, tá, gente?
fala o seguinte, ó. Quem fica observando o vento nunca semeará. Nunca semeará. Ou seja, quem fica olhando a direção que as coisas estão indo nunca vai plantar nada. Quem fica olhando o problema na economia, quem fica olhando o problema do Covid, quem fica olhando o vento, para onde as coisas estão apontando, para onde está tudo indo, nunca vai semear. Isso é forte demais. Isso é forte demais. Para de olhar para onde as coisas estão indo. Para de olhar a notícia da TV. Para de olhar a notícia de Covid. E semeia. Só planta. Escolhe plantar. Planta, semeia. O nosso negócio da Semi-Joys, a gente começou no meio de uma crise. Sabia disso ou não? A gente começou no meio de uma crise, da época da Dilma lá, que estava uma loucura e tal. Quando a gente começou, a gente abriu uma loja e tudo, e aí o pessoal falava, parentes, pessoas próximas, nossa, cara, que loucura, vocês estão começando um negócio no meio dessa loucura que está o Brasil. Eu falei, e daí? Eu não dependo do Brasil, não dependo do governo. Não dependo do governo, eu só estou plantando. E eu vou colher, mais cedo ou mais tarde eu vou colher o que eu estou plantando. Ai, mas se vir uma crise mundial e acabar com tudo, eu continuo plantando. Eu continuo plantando, porque a crise vai passar e lá na frente eu vou colher. Eu vou continuar plantando. Talvez eu vou diminuir o plantio, eu vou plantar muito menos. Talvez agora eu vou usar mais do meu recurso para eu colher do que eu já plantei lá atrás. Talvez eu vou ter que diminuir muitas coisas ali, mas eu vou continuar plantando, porque um dia eu vou colher de novo. Isso vai passar, como o Covid passou, e agora tem muita gente colhendo, agora é tempo de colher. Quem plantou na época do Covid está colhendo agora. Quem não plantou, quem ficou com medo, quem se retraiu, agora não tem o que colher. Não tem o que colher. E olha que loucura, gente. Olha que loucura esse negócio do Covid, tá? Quando começou a pandemia, se falava muito assim, né? Os contras do governo, né? Falava assim, a economia a gente vê depois, agora é hora da saúde. Vamos olhar para a saúde, vamos cuidar do Covid, vamos cuidar das pessoas queridas, das pessoas próximas e tudo mais, não sei o quê. Aí o Bolsonaro, bem ou mal na fala dele, né? Que muita coisa ele fala de forma que não precisava, né? Ele se comunica muitas vezes de forma equivocada, na minha opinião. Ele falava assim, né? Isso aí vai passar, e aí vocês não vão ter o que comer, e aí a economia vai quebrar. Olha o que está acontecendo na Argentina, olha o que está acontecendo na Grécia, olha o que aconteceu na Venezuela. Esse é o caminho que a gente está indo, e não sei o que, a gente não tem que fazer lockdown, a gente tem que cuidar das pessoas, mas sem fazer lockdown, e não sei o que. Aí os contras governos falavam aqui para ele, genocida, porque tu está matando as pessoas, né? Esses artistas da Globo, e não sei o que. Beleza. A narrativa, né? A mesma narrativa. Ok. O que está acontecendo agora? Essas mesmas pessoas que falavam economia, a gente vê depois, agora elas estão criticando o preço da gasolina, que agora, aqui na minha cidade já está em R$6, em alguns lugares do Brasil está em 7. A gasolina, gente, está faltando em muitos locais no mundo, o combustível. O preço de tudo está subindo, a inflação está subindo. Está tudo subindo. Por quê? Porque a economia a gente viu depois. A economia deixa para depois. Então, o que eu preciso entender aqui? Quem mesmo assim plantou na época do Covid está colhendo agora. A gasolina está 6, mas eu não estou nem aí para gasolina. Eu vou lá e abasteço o meu carro. Para abastecer o meu carro agora está dando R$340 para encher o tanque. 340, tem gente que eu vou no posto, eu vejo gente botando 10 pila de gasolina. Eu falo assim, meu Deus, o que essa pessoa vai fazer com R$10 de gasolina? Não está dando 1,5 litro de gasolina. O que você precisa entender? Eu plantei na pandemia, eu estou colhendo agora. Então eu não estou nem aí literalmente pro preço da gasolina. Para mim pode estar R$10, eu vou lá e continuo enchendo meu tanque. E tem gente que fala assim, nossa, Gustavo, que arrogância. Não é arrogância, gente. É para você entender que você tem que continuar plantando, independente do que está acontecendo no mundo. Que você vai colher. Aí você não depende de governo. Você não vai depender do preço da gasolina para abastecer teu carro. Você não vai depender disso. Você não vai depender do preço do arroz estar R$15. Nossa, era 2, está 15. Nossa, governo genocida. Você não vai estar preocupado com isso. Por quê? Porque você plantou, você está colhendo.
É óbvio que o preço do arroz fosse 50 centavos seria melhor para todo mundo, inclusive para os mais pobres. Mas entenda, a pobreza ela está ligada com a falta de plantio. Ela está ligada com a falta de produção. Quanto mais improdutivo eu sou, menos eu colho. E presta atenção nisso. E óbvio, eu não estou entrando num mérito aqui que tem pessoas que não têm oportunidade de plantar. É verdade. Isso é verdade, tá? Tem gente que não teve oportunidade de plantar. Tem gente que nem sabe, nem conhece o que a gente está conversando aqui. Tem gente que não faz ideia disso. Ok, essas pessoas, elas não tiveram oportunidade. E aí entra o que eu falei na live de ontem. Eu e você que sabemos disso, a gente tem obrigação de ajudar as pessoas que não sabem disso. A gente tem obrigação de ajudar elas. Se eu posso abastecer meu carro com R$ 350 para encher o tanque do meu carro, se eu posso comprar comida sem olhar o preço, eu também posso tirar um valor aqui e ajudar aquele que está precisando lá. Porque ele não sabe disso, mas eu também posso pegar ele e falar assim, olha, vem aqui que eu vou te ensinar uma coisa. Vem aqui que eu vou te mostrar como que você vai sair dessa situação. Vem aqui. E teve um amigo meu que falou uma coisa um tempo atrás para mim que me chamou muita atenção. A gente falando sobre empatia, né, com as pessoas. E eu falei para ele assim, cara, sabe, às vezes eu tenho um sentimento que eu não tenho tanta empatia com as pessoas. Porque eu falo às vezes de forma dura, eu pego e tô lá numa live, tô conversando, e às vezes eu saio até mal de uma live, às vezes, porque eu fui muito duro na live. E eu vejo, sei lá, o pessoal da igreja indo pros bairros e não sei o que, ajudando todo mundo, tirando de si próprio para ajudar a pessoa. Daí ele falou uma coisa para mim que ficou na minha cabeça até hoje. Ele disse assim, Gustavo, mas quem será que tem mais empatia? A pessoa que está ajudando com uma cesta básica, ou tu que talvez está falando coisa dura e que vai tirar a pessoa da inércia e que vai fazer com que ela acorde para a vida e não dependa mais de cesta básica e ela possa ela mesma plantar e colher o que ela quer. Quem será que está tendo mais empatia? Aquilo me fez, isso faz uns 2 anos, eu acho, 1 ano e meio, eu acho. Isso me fez refletir muito. Me fez refletir muito. O que é a empatia com a pessoa? Aí entenda uma coisa. Quando você prospera no teu negócio, quando você prospera, você começa a ajudar muito mais pessoas do que uma só. Porque você pegar uma cesta básica e ajudar uma família, ótimo, é nobre isso. Mas quando você vai e você monta o teu negócio e agora você dá oportunidade para 50 pessoas revender o teu produto e elas ganharem mais 1.000, 2.000 de comissão por mês, você está fazendo muito mais por ela. Você não está mais dando o peixinho pronto, fritinho na mesa dela. Agora você está dando a varinha para ela pescar. Ela está aprendendo a pescar. E aí você lidera esse movimento, você lidera essas pessoas. E quanto mais você faz isso, quanto mais você começa a entender isso, quanto mais você começa a plantar desse jeito, mais você vai, mais você faz, mais você busca. Mais você busca. Saca? Mais você busca. Então a gente precisa entender isso, tá? A colheita ela vai acontecer sempre depois da semeadura. E de novo, gente, tem pessoas que não tiveram oportunidade de plantar, né? A gente só precisa entender isso. Se eu e você tivemos, alguns não tiveram, né? A gente só precisa entender isso. E, bom, essa foi a 4ª parte. Agora, a 5ª parte essencial, cada semente tem um tempo de gestação, né? Tem um tempo. Se eu plantar um pé de alface, ele leva quanto tempo para dar para o pé de alface para poder comer? 30 dias? Mais ou menos isso? Não, pouco tempo. Agora, se eu pegar uma tâmara e plantar, só para a árvore, para a tamareira crescer, leva quase 100 anos. Leva quase 100 anos. E a tâmara, o valor dela no supermercado é muito mais cara, tem um valor agregado muito maior do que uma laranja, por exemplo. Por quê? Porque ela leva muito mais tempo. Muito mais tempo. O que eu aprendo aqui, né? Que se eu quero construir algo grande, se eu quero construir algo que maior, né, do que necessariamente aquilo que eu estava pensando lá no começo, quando eu saí da inércia, né?
vai levar um tempo. Quanto maior for aquilo, quanto mais valor aquilo tiver, mais tempo vai levar. Mais tempo vai levar para aquela semente ela semear. Se você pegar lá o bambu chinês, ela leva 5 anos só crescendo para baixo da terra, para depois subir. Só que quando sobe o bambu chinês, não tem vento que derruba. Agora esse bambu que tem no Brasil aqui, plantou, ele já começa a crescer para cima. Bate um vento, ele derruba, racha, né? E quebra. Então, depende do que você quer plantar, o tempo de gestação vai ser maior. O tempo para aquilo frutificar vai ser maior. Depende o tamanho da semente que você planta. Se você planta uma quantidade de semente, né? Se eu planto uma semente só, para eu criar um pomar, vai levar mais tempo do que quem pegou 100 sementes e plantou juntas. Vai levar mais tempo. Mas o que eu preciso entender? Que se eu plantar, eu vou colher. Eu vou colher. Talvez leve um pouco mais de tempo, mas eu vou colher lá na frente, né? Então, eu não preciso esperar ter o máximo de dinheiro, eu não preciso esperar ter a melhor condição física para começar a fazer um exercício. Eu não posso esperar me tornar, né, um bilionário, um milionário do dia para a noite. Você não pode esperar isso. Isso vai levar tempo. Existe o tempo de gestação, né? O que eu preciso saber é, só preciso continuar lançando a semente o tempo todo. Só jogar a semente. Joga a semente no solo fértil, que no tempo certo aquilo vai prosperar também, tá? O próximo passo, né, o sexto passo, né, a sexta parte essencial, mas não menos importante, é que boas sementes, elas requerem mais cuidado do que sementes ruins. O que isso significa? Bons hábitos são mais difíceis de formar. Hábitos fáceis são mais fáceis da gente formar e de manter. Então, as melhores colheitas exigem maior esforço, exigem cuidado redobrado. Eu preciso me dedicar mais para aquilo. Ou seja, gente, o meu negócio, dentro do meu negócio, eu preciso, né, necessariamente cuidar dele. Eu preciso regar, eu preciso ter bons hábitos dentro da minha empresa. Eu preciso acordar cedo, eu preciso ser o primeiro a chegar na empresa, o último a sair por anos, se for o caso, por meses, por anos. Eu preciso cuidar daquilo. Se eu não cuidar, não é as outras pessoas que vão cuidar. Não é as outras pessoas. Só que eu tenho que estar sempre ali, cuidando daquela semente, regando aquela semente, fazendo, né, um trabalho em cima daquela semente ali, né? E aí, assim, é muito fácil eu estar acima do peso. Difícil eu conseguir emagrecer. E aí é uma questão de escolha, né? De escolher o difícil que eu quero. Eu posso escolher o difícil de estar, sei lá, muito acima do peso e não encontrar uma roupa que eu quero, porque não tem meu tamanho. Ou eu posso escolher o difícil de ir para academia todo dia, mudar a minha alimentação, fazer atividade física, que isso também é difícil. Eu me movimentar é difícil. Eu posso escolher o difícil de ficar a vida inteira num trabalho que eu não gosto, a vida inteira escutando chefes, a vida inteira convivendo com pessoas que eu não escolhi conviver, do que escolher o difícil de ter o meu negócio, de ter a minha empresa, de fazer as minhas coisas acontecerem e eu poder escolher quem são as pessoas que trabalham comigo, eu poder escolher como tocar aquele negócio, eu escolher o resultado que eu quero ter, né? Então, boas sementes, elas vão necessariamente requerer mais cuidado, né? E aquilo que eu conversei com vocês semana passada, eu acho que foi, né? Que quando eu entendo isso, eu preciso começar a ver o meu negócio como o meu filho. Como um filho, que eu fui lá e criei um filho, nasceu de mim aquele filho, eu vou fazer aquele filho prosperar, eu vou alimentar aquele filho, eu vou trabalhar com ele, eu vou querer o melhor para aquele filho, para que um dia ele fique maduro o suficiente e ele dê bons frutos também, né? E o meu negócio, o teu negócio,
são nossos filhos. Se eu ele, se eu trabalho ele como um filho, eu vou cuidar dele como um filho, com muito zelo, com muito carinho, e é onde eu vou ter a certeza de que eu estou plantando e um dia lá na frente eu vou colher. Pode levar tempo, igual leva 18 anos para um filho amadurecer, né? Não necessariamente amadurecer, mas para ele chegar na maioridade e, teoricamente, poder assumir as próprias responsabilidades. Leva 18 anos. Mas tudo isso foi plantado, né? Foi feito um trabalho ali para que isso acontecesse, tá? Então, pessoal do YouTube, obrigado pela participação de cada um de vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê na nossa próxima live, tá bom? Tchau!